Agora sim, um bom dia para você. Como é que, né, vou dizer como é que você está, mas seja bem-vindo aqui, uma honra estar te recebendo aqui no nosso espaço. Bom dia, Túlio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. E vamos embora, vamos falar de lei. Não sou um grande especialista com pós-graduação em LGPD, mas eu entendo um pouquinho, já tivemos algumas aplicações dela, então vamos para cima. Vamos para cima. Eu queria que você explicasse para a gente o que é, né, a LGPD em si, assim, o que é essa lei? Cara, a LGPD é uma lei que protege os dados. É literalmente o que ela diz, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que são dados? O que diabos são dados? O que é isso? Eu acho que é muito mais fácil a gente entender pelo exemplo. Vamos supor que a gente compre, não sei, um para-choque de Uno 97 na Amazon. Não sei se a gente pode falar marca, no Mercado Livre, em qualquer varejista. Todo mundo sabe que eu tenho a droga de um Uno 97. A Amazon sabe. O que ela pode fazer? Ela poderia, por exemplo, num caso suposto, pegar essa informação e vender para o cara que vende a lanterna do Uno. E esse cara vira e me liga, porque lá eles vão ter meu telefone e falam: Oi, tudo bem então? Eu vi que você comprou um para-choque com o seu cartão XXX. Você não quer comprar a lanterna? Pô, é um absurdo. Você tem um negócio aqui, de repente está vendido, o outro cara te oferece um serviço que não tem nada a ver. Isso é um caso simples. A gente vai ter casos, por exemplo, que eles vão ter um endereço para fazer a entrega. Como é que eu vou fazer? Ou então casos um pouco mais sensíveis, que eles literalmente chamam de dados sensíveis. Então, eu vou no médico e no médico descobrem alguma doença que eu tenho e eu não quero compartilhar porque é uma doença vergonhosa. Então, assim, o que eu vou fazer? É uma lei que vai te proteger disso. Então, eles vão proteger a coleta dos dados. Então, assim, ó, eu vou lá e coloco o meu CPF. Pô, mas eu tenho que colocar tudo o CPF? Ou quando a gente coloca o cartão de crédito, tem os asteriscos e coisas assim. É uma lei que vai proteger isso. Vai proteger o armazenamento. Então, onde que estão esses dados? Em que servidor? E vai proteger o que eles podem fazer com isso. Então, quem tem os seus dados, que são chamados controladores, o que eles podem fazer? Eles podem usar para eles mesmos? Eles podem vender? Podem distribuir? Não podem? O que eles podem? O que eles não podem? De que maneira eles podem fazer? É uma lei que rege tudo isso. Desde a hora que você coleta, a hora que você usa, a hora que você transfere, faz todas essas coisas. Então, ó, tá aí explicadinho o que é LGPD. E aí a minha pergunta é a seguinte: ela tem esse poder de retroagir? Então, por exemplo, vamos dizer assim, em situações em que, sei lá, em associações em que eu criei algum vínculo, aí no caso um aspecto associativo, ou até mesmo em vínculos comerciais que eu tenha antes dessa aplicação da lei, quando ela passou a vigorar, ela retroagiu ali nas obrigações que tanto a associação ou, de repente, um empreendimento comercial tenha com os meus dados, como você explicou, todo esse cuidado? Sim. A gente vai ter que entrar numa seara e explicar um pouco o que é retroagir, né, para explicar. Uhum. Então, eu tenho uma lei que ela começa hoje e ela passa a vigorar sobre tudo que é anterior. Então, vamos dar um exemplo aqui. Roubar uma bicicleta. Vamos supor que não exista furto no Brasil e passa a existir furto a partir de hoje. Todo mundo que roubar bicicleta a partir de hoje vai ser preso. E todo mundo que já roubou bicicleta antes vai ser preso? Só se a lei retroagir. Então, tudo que é de antes até hoje, se a lei retroagiu, é pego. Se ela não retroagiu, é de hoje em diante. E existe um ponto muito importante da LGPD que ela faz uma diferença muito clara sobre a coleta dos dados. Então, vamos lá, vamos supor que você vai virar sócio do Flamengo e aí você vai lá e você tem que prestar suas informações, é necessário. Isso é a coleta. Antes da lei, a coleta poderia ser feita de algum jeito ou de qualquer modo específico. Depois, ela tem que ser feita de um modo específico. A lei não vai retroagir quanto à coleta, porque não tem sentido, não tem como ela fazer uma nova coleta, retroagir ou ir atrás de outra coisa. O que ela vai fazer? Ela vai começar a partir do que está armazenado. Por quê? Porque o que está armazenado é armazenado hoje. Então ela não necessariamente retroage. Por quê? Porque não é antigo o armazenamento é atual. Então ela vai reger sobre o atual armazenamento, sobre os dados, sobre quem tem. Então ela não retroage, mas ela tem poderes sobre os dados coletados anteriormente, porque os dados anteriores são atuais. Que é, no caso, ele é o controlador, né, que está lá na lei, que vai ter o cuidado ali com... Né, que faz o controle dos dados, que ele faz a transferência, a maneira da qual ele vai fazer ou que ele não vai fazer, exatamente.
Eu vou usar aqui até o blog Ser Flamengo, né? O serflamengo.com.br. Lá a gente tem em torno, mais ou menos, na nossa lista, 20, 21 mil pessoas que em algum momento ali assinaram para poder receber os nossos, quando a gente posta, né? Ele vai ali automaticamente para essas pessoas. Se eu pegar, vamos supor, eu chego lá e falo assim, pô, vou pegar essa lista aqui e, não sei, eu vou compartilhar ela para qualquer tipo de fim, ou comercial, ou fosse até mesmo publicitário. Eu teria, né, no caso, que perguntar, tipo, eu teria que entrar, ó, aqui é o Túlio do blog Ser Flamengo, eu posso compartilhar o teu dado aqui? Eu teria que perguntar, ou eu, pelo fato de ter esses dados, eu posso pura e simplesmente compartilhá-lo com terceiros? Existe uma frase que todo mundo que entra no direito na aula 1 aprende. Depende. Uhum. É muito relativo isso, porque a gente vai depender de vários princípios. Vou dar um exemplo aqui. Eu não posso pegar os seus dados e transferir para, por exemplo, para uma pessoa que eu não conheço. Um anônimo que chega para mim e fala, eu quero comprar os dados, me vende, te dou 10 milhões de reais. Não é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, pode existir a necessidade de compartilhar. Vamos supor que vai ter um jogo e foram vendidos uma carga X de ingresso. Eu tenho que mostrar para a polícia quantas pessoas vão estar lá, para que tenha feito um policiamento. Eu preciso mostrar o nome da pessoa? Não preciso colocar o CPF, o cartão que comprou, mas eu preciso transferir para isso. Ou então, por exemplo, para a empresa que vende água dentro do estádio. Eu preciso ter isso para ter esse controle, para terceirizados. Então, assim, só que ao mesmo tempo, se não for algo necessário, aí você passa a ter que ter autorização para transferir. Então, vamos supor que eles querem fazer um marketing que vai ter o nome de todo mundo ali no telão, mas você não quer que o seu apareça por qualquer razão que seja. Aí sim eles têm que te pedir uma autorização para vender e usar esses dados para essa agência de marketing. Mas, se você precisa daquilo para o jogo, para funcionar, aí eles não precisam te pedir essa autorização. Mas existe uma questão que é muito importante antes da gente bater o martelo nisso, é que a lei é de 2020. A lei é recente, ela tem 4 anos. A gente depende de alguns parâmetros para ter certeza. Então, assim, é relativo. Por quê? Porque eu dependo da necessidade. Mas o que é necessidade? Isso não existe um estabelecimento pronto disso. Existem alguns juízes que já julgaram e já falaram, isso aqui pode ser necessidade, isso aqui pode não ser. Só que não são julgados que pegam para todos, para todo mundo a todo momento. São julgados sobre aquele caso específico. Pode ser que um outro julgado concorde com aquele, mas pode ser que não. Então, é uma lei que depende muito de princípios e razoabilidade. Eu acho que o grande ponto aqui é você olhar e falar, isso é razoável. É razoável a necessidade de ter o consentimento da pessoa. Dela explicar, dela virar, assinar, falar que permite ou falar que não permite. Mas ainda são princípios basilares que não têm uma firmeza na realidade. Por exemplo, eu vou vender esse dado para isso, ou vou vender aquele dado para isso. Não é uma certeza, mas é um norte de como a gente vai seguir. Aí a gente pode entrar aqui no campo também. A lei, ela também lá explica algumas coisas sobre questões de pesquisa, né? Então, sim, lógico que no primeiro momento a gente já pensa nas pesquisas eleitorais, vamos colocar assim. Não à toa, muitas vezes as pesquisas são feitas de maneira presencial, né? Então eles colocam ali, né, os pedidores para irem nos principais centros, né? E perguntar pessoalmente, tal, talvez até para facilitar essa questão. Mas vamos lá. Vamos lá. Sou sócio lá do Ser Flamengo. Ser Flamengo vai ter eleição e começa a usar uma lista lá, o Ser Flamengo, uma lista antiga, diante da lei, né? Então. Aí eu começo a entrar em contato lá com as pessoas e falo, pô, mas eu não autorizei o uso do meu dado. Pô, mas eles não estavam perguntando. Aí eu vou me justificar. Pô, não, mas essa lei é antigo e tal, e pererê, parará. Eu também, nesse caso, né, vamos dizer assim, você falou muito dessa questão da necessidade, né? Então, vamos lá. Perfeito. Dentro da minha associação, aí que eu coloquei o Ser Flamengo como um clube associativo. Como um clube, assim, sim. Ele tem essa necessidade porque, pô, você vai ter uma nova direção, então há toda a questão do processo eleitoral, o rito eleitoral que é previsto dentro, né, da nossa organização e tal. Eu também teria, no caso ali, que, vamos supor, quero fazer uma pesquisa, estou falando de pesquisa, né? Se eu for compartilhar esse dado, em teoria também, eu teria que provavelmente entrar em contato, vamos colocar assim, com as pessoas, né? Pedir autorização. Sim.
Então, é que nem eu falei, vai depender muito, e a gente não tem bases suficientes para entender o que é necessidade ou o que não é. Mas a gente pode equiparar algumas questões de uma eleição, por exemplo. Eu preciso saber quantas pessoas vão estar lá, porque existe um aparato todo que eu tenho que manter. Como é que eu sei? Eu faço uma pesquisa ligando para as pessoas para saber. Então, esses dados têm que ser compartilhados, ainda que seja para uma empresa terceira, para ligar e falar, você vai fazer? Você vai votar? Ah, vou votar. Ah, não vou votar. Tudo isso tem que seguir alguns parâmetros, parâmetro da necessidade. Então, assim, pesquisa eleitoral é necessário ou não é para uma eleição? Eu acredito que sim. Mas isso é uma visão do Pedro, advogado. Entende? Isso pode ser que tenha alguém que discorde. Pode ser que ele discorde porque não tem equidade, então só vai ter uma agência de pesquisa. Então, o fato de só ter essa agência torna irrazoável, porque essa agência é de alguém. Então, são princípios abertos, que vão ser estudados, seriam decididos num caso específico, ou por estatuto, ou pelo próprio juiz do caso, que iria virar e falar, ó, isso aqui é necessário, isso foi feito, já isso aqui não é necessário. Mas sempre vamos tentar pensar nesse princípio de ser necessário e razoabilidade. Então, assim, eu não posso falar que é razoável eu virar e fazer uma... Eu preciso ligar para todo mundo para saber quantas latinhas de energético o meu patrocinador vai colocar ali. Mas, e se esse patrocinador, no contrato desse patrocinador, traz a necessidade de colocar essas latinhas de energético e, em troca, ele paga a eleição? É uma necessidade, porque o clube não gasta dinheiro. Entendeu? Então, é relativo e é muito aberto. Mas nesses casos de razoabilidade das leis... e tem um outro ponto, sobre a coleta dos dados anteriores. A gente não necessariamente vai falar sobre o uso, não vai ter uma diferença sobre o uso dos dados anteriores ou posteriores. O que a gente vai virar e falar? Existem esses dados já estão na minha base. Se eles foram coletados antes, depois, da maneira correta ou errada, não é isso que eu vou diferenciar agora. O que eu vou diferenciar é o que eu vou fazer com esses dados. Que é o tratamento, né? Que é o tratamento. Então, eu vou enviar para alguém, eu vou anonimizar. Então, é razoável eu enviar para a empresa que vai fazer quantas pessoas vão falando o CPF de cada uma? Não preciso. Mas eu preciso que a empresa saiba quantas são. Então, eu anonimizo esses dados. Então, eu deixo eles invisíveis. Então, assim, vai ser relativo conforme a necessidade. Tá. E aí, assim, até entrando num aspecto, eu queria que você falasse um pouco sobre, até porque no debate, né, quando isso acabou indo para as redes sociais, eu, né, assim, leigo, eu falei, porra, se eu olhar a letra fria da lei, né, eu não posso, por exemplo, sair compartilhando meus dados ali, tipo, compartilhando os dados das pessoas, né, o clube ou qualquer coisa nesse sentido, né, no caso do Ser Flamengo, pega meu dado lá e coloca ali para um parceiro, para um patrocinador, para ele entrar em contato comigo, que geralmente muitas vezes acontece, né? Geralmente, se a galera reparar, muitas vezes você vai comprar um serviço ou um produto digital, alguma coisa, e aí vem assim, você aceita compartilhar seus dados com nossos parceiros, né? Não sei o quê, pedindo o seu consentimento. E muitas vezes isso, assim, clubes associativos, e não tem essa coisa de você, olha, você deixa eu compartilhar o teu dado. Porque assim, eu entendo na minha cabeça, né? Vamos lá, eu Ser Flamengo, eu chego lá, vou negociar, sei lá, uma permuta, vou negociar um patrocínio. Aí eu falo pro cara, olha, eu tenho uma base aqui de 21 mil assinantes aqui na minha lista aqui, de pessoas, são potenciais leitores, né, de cada post meu que, né, recebe e tal, não sei o quê. E eu meio que já vendo aquilo ali, não que necessariamente direto. Aí eu não posso chegar e dizer que alguém Você não pode transferir um Excel com todos os nomes. Você não vai fazer isso. Não isso. Mas, assim, é como você colocou, de que a depender do uso, e aí também entra muito assim, sei lá, vai ter uma ação na justiça, o juiz vai olhar aquilo ali caso a caso, ver a necessidade, que aí entra, vamos supor, eu vou usar o exemplo aqui, vamos lá, de agora, que está acontecendo para ilustrar. Eu estou entrando em contato, convidando as pessoas para o lançamento da minha chapa lá, da eleição do Ser Flamengo. Aí uma pessoa vira e fala, olha, pô, chapa do Túlio tá entrando em contato aqui comigo, mas eu não autorizei o uso do meu dado. Aí eu, pô, Túlio, fulano lá, o Pedro falou que você entrou em contato com ele lá, mas ele não autorizou o uso. Eu falo, não, mas eu estou utilizando a lista anterior, como você estava explicando a questão, né? Que, beleza, posso ter coletado antes, mas o tratamento, né, já passa a ter que... O tratamento, ele passa a ser de acordo com a lei, mesmo que a lista seja anterior. Com a lei.
Mas aí... O ponto é o seguinte, esse falar. tratamento entra a necessidade? O que vai entrar? É considerado necessidade de campanha eleitoral? O que ele fez, essa reunião que você diz da chapa, é considerado campanha eleitoral? Está dentro das normas de uma campanha eleitoral? Eu sei que é um saco eu virar para você e falar, eu não vou te dar resposta para isso. Sim. É um saco, mas é a realidade. Seria desonesto de virar e falar, é isso ou aquilo. Por quê? Porque isso é a aplicação da lei em si, ela depende das decisões dos juízes. Porque esses casos a lei não prevê. Então, isso é considerado necessidade? Existem alguns casos de equiparação. O que a lei fala? Eu tenho a permissão de compartilhar dados sem consentimento, por exemplo, para a segurança pública. Ou então para uma notícia jornalística, fulano está sendo preso, mas ao mesmo tempo eu vou entrar num princípio de razoabilidade ali. Então, e a lei até prefere. É como se você colocar o endereço da família do cara que está sendo preso. Sim. Hein, Pedro, só para desculpa até te interromper, mas, por exemplo, a lei ela até fala nessa questão de que há exceções, por exemplo, com relação ao jornalismo, né, de que há uma, vamos dizer assim, uma liberdade maior, né? Isso, existe uma liberdade maior, mas tudo dentro de uma razoabilidade. Então, a gente pegando essa questão da razoabilidade e aplicando para os casos de campanha eleitoral, e existem algumas decisões que equiparam questões eleitorais a essas exceções da lei. Só que nem eu falei, não existe uma decisão que chegou lá no pleno do STF ou do STJ e determinou, sim, é permitido o compartilhamento de dados para campanha eleitoral é equiparado. Não. Então, pode ser que seja sim e pode ser que seja não. Pode ser que eu tenha isso e determine que, beleza, é comparável. Eu chego no juiz, eu levo esse argumento, ele vira e fala, não, segundo o meu entendimento, não é. O grande ponto que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente tem que ser razoável e pensar na necessidade. Não posso virar e permitir compartilhar os dados para que o meu patrocinador vire e fale, olha, se você, ligando para as pessoas e falando, se você votar em fulano tal, na campanha, eu te dou R$1.000. Isso não é razoável. Isso passa longe de ser necessidade. E a gente vai falar de equidades também. Todas as chapas têm o direito de usar? Todo mundo tem o direito de usar esses dados? Quem são? Que dados eles precisam usar? Você não precisa ter o seu cartão de crédito compartilhado. O cartão que você usa para pagar a mensalidade. Mas talvez seja importante ter seu nome para saber quem você é, o tipo de título que você tem, para saber se você é apto a votar, não é apto a votar. Existem dados específicos e você tem que diferenciar, você tem que dividir. O que eu posso usar? É isso. O que é necessário? É isso. O que não é? O que eu não posso? O que é razoável? O que não é? E aí, a partir daí, a gente vai ter um caso. Porque a gente vai falar, ele usou esse dado para essa função. E aí, o que a gente vai fazer com esse caso? Se por acaso aconteceu tudo isso e alguém se sentiu lesado de uma forma ruim, ele leva no juiz e fala, olha, o meu dado foi compartilhado desse jeito e eu fui lesado. Então, aí eu queria entrar nessa questão, por exemplo. Vamos embora. Que aí eu acho que essa questão da necessidade, que aí eu acho que, por exemplo, entra dentro de uma análise da coletividade, da unidade, dentro da necessidade também dentro daquela associação, ou talvez dentro da sociedade em si, né, de você, né, como você colocou, para segurança, é necessário, você vai fazer, né, dos dados aqui de todo mundo, de determinado lugar, de determinado local e tal, etc, etc, etc. Mas aí a gente entra numa questão, por exemplo, vamos supor, tá? Supor que teve uma ação judicial, né, e assim, tudo dentro, vamos dizer assim, da ordem coletiva. Tipo, olha, o clube, o Ser Flamengo, está usando os dados da sua lista, né, de leitores de maneira indevida. E aí o juiz tem um entendimento e fala assim, olha, gente, dentro da questão da necessidade de informação, né, dentro do cumprimento... Né, parece ser razoável a utilização dele. Isso. Aí uma pessoa individualmente fala assim, o João vai lá e fala, olha, tô me sentindo prejudicado, beleza, teve essa decisão aí que o juiz dele, mas, o cara divulgou, sei lá, meu e-mail, tô recebendo e-mails aqui, ou divulgou meu telefone, ou tá me incomodando porque estão me ligando, sei lá, na hora do meu trabalho para fazer... O cara se sentiu prejudicado por aquilo, mesmo que o juiz já tenha decidido. Isso aí. Ele entrando assim, aí eu queria 2 casos assim, para você explicar essa diferença dentro dessa ordem de importância da parte coletiva, vamos dizer assim, para
aquele coletivo de pessoas ou sociedade, né, para tentar análise, e dessa questão individual e também explicar a diferença pessoal e coletiva, né, da aplicação desses dados e do tratamento deles. É assim, como que você vai ter uma análise coletiva? Primeira coisa, ninguém vai chegar e vai olhar e achar um vazamento de dados ou então um uso de dados gigante sem uma denúncia pessoal. Sim. Porque não é um coletivo, o coletivo é feito por várias pessoas. Então, ainda que um coletivo vá lá e denuncie, existiram pessoas unicamente lesadas. Então, não tem como um coletivo inteiro ser lesado sem que uma única pessoa tenha sido lesada. Eu preciso que várias únicas pessoas sejam lesadas para que um coletivo seja lesado. Pode ser que dentro desse coletivo como um todo eu tenha pessoas que não se sintam lesadas, mas eu preciso que pelo menos algumas se sintam. Então, o que vai acontecer? Eles vão chegar, vou olhar e falar, olha, eu me senti lesado, não necessariamente eu vou entrar com a ação, mas eles se juntam com 10 pessoas, essas pessoas vão lá e descobrem que, vou colocar uma suposição, eles tinham uma lista com vários dados e eles venderam esses dados para uma empresa de telefonia, para ligar e oferecer serviço. E vamos supor que numa ação judicial só vai entrar o coletivo, só vai entrar e falar, eles coletavam os dados assim, 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 nós somos o coletivo tal, e eu quero indenização, esse coletivo quer indenização. Esse coletivo, ele pode aparecer como uma representação da coletividade em si ou um grupo de pessoas juntas. O que é a coletividade? As pessoas. Então, o Ministério Público, se fosse nesse caso, iria contra essa empresa que vendeu esses dados. Por quê? Porque não é uma ameaça às pessoas de forma específica, é uma ameaça à sociedade. É um problema para a sociedade. E ainda assim, cada pessoa que se sentiu lesada poderia entrar com uma ação diferente, para virar e falar, olha, mas ele me lesou de forma pessoal, por causa disso, disso, disso. Então, uma coisa é a punição perante os órgãos públicos, outra coisa é a punição pessoal, contra uma pessoa pessoal. Então, eu posso ter essa punição grande e posso ter a punição pequena. O que não deve acontecer é o seguinte, um juiz vai lá e entende que aqui, nesse coletivo, a atitude dessa empresa não teve dano nenhum, não teve problema, tá tudo certo. Não tem como uma pessoa pessoal virar e falar assim, mas o meu, ele fez exatamente o que estava escrito lá, mas eu me senti lesado. Entende? Por quê? Porque não houve lesão, porque não houve um ato criminoso. A gente chama seria litispendência. Eu entraria com uma ação de algo que já foi julgado. Se já foi julgado, não tem por que eu entrar de novo. Mesmo que a parte seja diferente, já existe um julgado. O que poderia acontecer, que seria muito mais simples, o coletivo está julgado, decidiu que é uma lesão, decidiu que é um problema, e a partir daí o individual vai lá, pega essa decisão, e ele fala, o juiz já decidiu, é um problema, eu quero uma indenização. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, essa lei, ela não prende ninguém, assim, né? Ela geralmente, pelo menos, tem muita discussão, principalmente quando teve aquela do Facebook, né? Acho que foi na eleição de 2016 nos Estados Unidos, que teve aquele vazamento de dados, assim, absurdo, né? E aí, né, a justiça americana pegou bastante no pé do Zuckerberg, e a própria... Né, a comunidade europeia também tem uma União Europeia, tem uma preocupação muito grande com a proteção de dados. E no Brasil, agora recente, talvez, né, acho que o fato da gente estar debatendo isso aqui dentro de um campo falando de Flamengo e tal, talvez mostre a importância que isso está tendo hoje dentro da sociedade, do debate público também. E aí, assim, quais as sanções assim, previstas assim, nesses casos? Geralmente são indenizações, isso é uma lei que pode prever prisão. Como é que é a lei, assim, em termos de punição, né? Vou botar dessa forma. Sim. Como que é punido, né? Como acontece? A punição, ela vai acontecer como num caso judicial. Então, a gente vai partir de vários pontos. Primeiro, eles vão ter que se defender, quem cometeu esse problema, quem cometeu esse, entre aspas, crime, né? Essa infração. Eles se defendem. Passou todo esse processo legal, aí a gente começa a falar de punição. E essa punição vai depender de acordo com a gravidade do caso. Então, no nosso exemplo, que ele compartilhou um dado de uma maneira indevida por vontade própria. Qual era a importância desse dado? Era um dado sensível? Era um dado comum? Trouxe prejuízo para alguém? As punições podem ser diferentes. Eles podem virar e falar, olha, você tem 30 dias para arrumar isso.
Essa é a punição. Aí eles arrumam e acabou. Ou então eles podem só tomar uma advertência. Ou então pode ser aplicado multa. Prisão não vai ter, a não ser que seja um caso pessoal, mas de questões quase que íntimas de pessoas, estados mais... Assim, mas é uma punição coletiva. Por quê? Porque quem é o dono do tratamento normalmente não é uma pessoa física, é um PJ. Então a gente vai ter punições, pode começar de advertências, pedidos de restauração, multas e até a proibição de coleta de dados e tratamento de dados. Mas aí ele passa de vários princípios, vários pressupostos até cometer. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser responsável por um ataque hacker, dependendo da maneira que ela foi, da responsabilidade dela, de como esses dados foram vazados, de como eles eram armazenados, qual que é a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade dela. Tudo vai depender do tamanho da responsabilidade dela pelo dano. A minha última pergunta, na verdade, é o seguinte: o que você acha necessário da gente, né? A gente não está pegando casos, situações específicas aqui, mas o contexto é a eleição do Flamengo, né? Se você tivesse que, talvez, algo que eu não tenha perguntado ou levantado aqui, do que seria interessante, tanto para o torcedor como para o sócio do Flamengo, de observar com relação à aplicação dessa lei, assim, dentro do clube e isso, dentro do processo eleitoral também. Eu vou me colocar aqui no papel do advogado dessas pessoas, e eu falaria para elas começarem a observar o porquê que esses dados estão chegando nela. O que está chegando nelas? Empresa de marketing, fulano que descobriu seu número de algum jeito, ou então, de repente, uma proposta para votar porque vai ganhar tal coisa. Identificar o que está acontecendo, identificar quais dados, como que eles coletaram esses dados. Pô, como é que bateram na minha casa? Ou então, não, só me ligaram. Ou então, pô, o que eles querem? Eles querem o meu telefone, eles querem que eu vá votar, eles querem que eu leve a minha família, eles estão me oferecendo alguma coisa. Ou então, não, é só uma empresa me vendendo um colchão? De onde veio isso? Identificar o que está acontecendo. E a partir daí, verificar com as outras pessoas, verificar se tem equidade, se é razoável, se tipo assim, claramente aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma coisa, tudo bem, eles só querem saber se eu vou votar, se eu não vou. E se por acaso eles entenderem que existe uma infração, conversar com o conselho deliberativo, verificar dentro do estatuto se existe ou não existe a possibilidade de exclusão, eles podem pedir a exclusão desses dados, mas entender o tamanho de quanto ele já foi lesado. Pede exclusão para posteriormente não usar mais. Se não tiver necessidade, não será usado, mas se tiver necessidade, pode ser usados mesmo com o pedido. E aí, se tiver um dano muito grande, aí sim, a partir daí, a gente fala de entrar com uma ação judicial. Então, Pedro, eu quero te agradecer demais. E, assim, inclusive, não sei, se quiser, você pode falar aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você, de repente elas podem precisar de alguma coisa, né? Claro. E aí, não sei se rede social, o Pedro, né, e o Juan trabalham muito com a questão ligada à digital, mas eu não sei nem se é especialidade somente de vocês isso aí, pode ficar à vontade. A gente trabalha com criadores de conteúdo em geral, com direito jornalístico. Então, assim, o que precisarem, pode entrar em contato com a gente, pode procurar o nosso Instagram, Comitri Jarreta. Então, o que precisarem, tô por aí, sou Pedro Comitri, qualquer coisa, me chama. Eu vou colocar o link depois na descrição aqui do nosso vídeo aqui, do Instagram, e agradecer o Pedro, que, assim, cara, sua contribuição, inclusive pode dizer, a gente trabalhou junto naquela matéria, que foram vários dias, e aprendi muito, né, isso que é o mais importante também, né, de estar ali, e eu já utilizo isso hoje e tudo ali, a gente vai fazendo, e muito obrigado pela contribuição que você trouxe aqui pra gente, de clarear com essas informações, que acho não, tenho certeza que serão muito benéficas aqui para tirar dúvidas. As pessoas agora têm um local, pelo menos agora, para poder chegar e tirar dúvidas. Muito obrigado, Pedro. Valeu mesmo. Imagina, o que precisarem, estou por aí. Espero que tenha sido claro. Mas qualquer coisa, se tiver uma outra oportunidade, for mais coisa, estou por aí, sempre ajudando. Vamos junto. Tá certo, Pedro.